Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, rogamos agora pela sabedoria, pelo discernimento e pela bênção do Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado e do juízo. E assim, Senhor Deus, converte-nos, atrai-nos para ti, para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Então, Paulo inicia este bloco na sua carta aos Romanos, né? Ele, depois de se ocupar em comprovar que todos pecaram e estão longe, perdidos, separados de Deus, essa é a situação de todo mundo, de toda a terra, não tem nem grego, nem bárbaro, nem judeu, nem romano, nem brasileiro, nem ninguém. Todos pecaram e estão separados, distintos de Deus. Então ele demonstra também que Deus imprimiu na história a história da redenção. Ele começa a demonstrar na sua exposição que Deus se revelou, e a gente está acostumado a dizer que Deus se revelou de duas maneiras, não é isso mesmo? Quais são? As maneiras que Deus se revelou, todos sabem. É porque esqueceu agora, uma pergunta assim de surpresa. A primeira coisa, como ele se revelou de maneira geral, certo? Como é a maneira geral? É através da natureza. Deus se revelou deixando-se revelar na natureza, na criação, no sustento, na provisão. De como é que ele pensou em tudo para que tudo fosse feito para o sustento, para a tranquilidade, para o sossego. Então, como pode coisas tão boas, tão grandiosas, virem do acaso? Evidente que não, é uma coisa intencional de um Deus, um ser soberano, criador, poderosíssimo, que tudo criou para o louvor da sua própria glória. Então Deus se revelou de duas maneiras, e eu quero acrescentar aqui mais outras duas, ok? Então vamos somar aqui esse aprendizado, né? Então Deus se revelou primeiro na natureza, se revelou também de maneira muito especial através da Escritura, né? A revelação na natureza não é suficiente, mesmo o homem percebendo que há um Deus e que está irado, ao invés de adorar a Deus, ele adora a criatura. Ao invés de adorar ao Criador, ele começa nessa consciência que ele tem que há um Deus e que está irado, ele começa a se revelar, ou ele começa a adorar a criatura, ao invés de adorar o Criador. Então se faz necessário uma revelação especial, que Deus faz através da Escritura. Depois de alguns anos, né, se revelando, se mostrando, falando a alguns, Deus levanta a Moisés e começa a registrar a sua revelação através da Escritura. E a outra maneira como ele se revelou é através do Senhor Jesus Cristo. É a revelação pessoal. Sabia dessa aí? Sabia, né? Talvez a gente não concatena as coisas, mas ele se revelou na natureza, se revelou na Escritura, mas o ápice da revelação está em Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus, não é assim que a Escritura nos fala? É Ele mostrando-se em carne e osso, descendo até nós, habitando entre nós,
Deus desceu a nós, aleluia. Através de Jesus, então, essa terceira revelação. Mas a quarta maneira, quero dizer, apenas de forma didática, não que esteja em ordem cronológica, mas é a maneira que ele se revela através do Espírito Santo. O seu Espírito, que sempre inspirou, registrou e vivificou toda a revelação de Deus. É pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo vê e nos ensina que tudo isto, aí nós estamos voltando agora ao capítulo 11, parte finalzinha do último sermão que fizemos em Romanos. O Espírito Santo é quem dá a ele esse entendimento e ele então nos ensina, no poder do Espírito, que tudo isto, toda a história da redenção é a expressão da profunda riqueza da sabedoria de Deus. É admirável, é a expressão da sua glória e dos seus caminhos. São as revelações, atento para isso, hein? As revelações das suas muitas misericórdias, como está aí no primeiro versículo. Ele está linkando o capítulo 11 com o capítulo 12. Ele está traçando agora um paralelo, falando o contraste que há com o que ele disse até agora e o daqui por diante. Então ele faz um rogo. Um rogo é uma ordem, como se fosse um pedido, mas ordenando. Rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois aí tem a sua importância, porque ele está se referindo aos 11 capítulos anteriores. Tudo que ele falou até agora, diante do que eu disse, isto é a expressão da glória de Deus, da riqueza da sua misericórdia, das suas muitas misericórdias. Então eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias, note que não é apenas a misericórdia, mas está no plural, pelas suas misericórdias, ou seja, as muitas misericórdias. Quais sejam essas muitas misericórdias que ficaram explícitas aí nos 11 capítulos? Vou enumerar aqui algumas. Notem que minha introdução hoje está longa, eu sei, mas é necessário. Então, a primeira, misericórdia que a gente pode notar da manifestação de Deus é que Deus, na sua ira, não mandou toda a humanidade para o inferno imediatamente. Ele apenas deixou de sobreaviso. É o que todos merecem. É para onde todos irão, se não se arrependerem. Se não ouvirem a mensagem da boa notícia. A má notícia qual é? Todos pecaram e estão destinados à ira de Deus, a ir para o inferno. Essa é a condição da humanidade. Mas ele não mandou. Aplica então a sua misericórdia. Não mandou ainda. Ainda não. Segunda misericórdia, que é demonstrada, porque Paulo está trazendo no plural. Revelou-se e não se deixou ficar sem testemunho. O homem, no seu estado de rebelião, cada vez mais longe, sem reconhecer Deus e sem querer saber dele, e quando reconhece que existe uma divindade, adora a criatura, ao invés de adorar o Criador. Deus não deixou-se ficar sem testemunho. Então, a terceira misericórdia também revela-se através da Escritura, e toda a Escritura está apontando para Cristo, que é o ápice da misericórdia que vem mais tarde. Os sacrifícios e os seus significados temporários é também a misericórdia de Deus, porquanto Cristo ainda não tinha vindo, ainda não tinha recebido o castigo, Deus coloca como providência provisória a morte de cordeiros que, ao mesmo tempo que estavam sendo derramado sangue
estavam apontando para Cristo. E a Escritura diz: sem derramamento de sangue não há purificação dos pecados. É necessário, portanto, que um cordeiro venha e derrame o seu sangue como um ato de punição da ira de Deus contra os pecadores. Então, o cordeirinho, tipificando a Cristo, anunciando, proclamando, porque Deus, sendo o Criador de todas as coisas, não se alimenta de animais, nem dos seus sangues. Ele apenas estava apontando a necessidade do derramamento do sangue, da morte, da ira de Deus manifesta contra o homem. Assim, a sua misericórdia tolera os tempos em que Jesus ainda não tinha vindo, e então, até que a sua misericórdia nos alcança na plenitude dos tempos, enviando o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E aí sim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua misericórdia manifesta. Esta é a boa notícia. A ira que estava direcionada para nós, Jesus atraiu como um para-raio, atraiu para si a ira de Deus, e ele então foi punido no nosso lugar. Então esta é outra misericórdia de Deus. Ele toma o nosso lugar naquela cruz. Levou sobre si os nossos pecados e nos perdoou em Cristo, fazendo-o enfermar na nossa cruz, que é a cruz de Cristo. Não obstante tantas misericórdias, permanecemos duros e rebeldes contra Deus. Aí vai mais uma misericórdia. Então, Deus envia o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado e do juízo. Então, o apóstolo Paulo não pede, faz um rogo. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu não estou pedindo nada demais não, mas eu estou mandando. E aí, ele faz um apelo veemente, dá esta ordem, fazendo este apelo que nós consideremos, não ignoremos, levemos em conta as muitas misericórdias de Deus para conosco. E a pergunta que não quer calar: agora que sabemos de tanta misericórdia, que temos consciência disso, que nos foi anunciado com clareza, abundantemente anunciado, esse é o tema da nossa misericórdia. Já que nós sabemos de tudo isso, como viveremos? Aqui eu tomei emprestado o título de um livro esqueci. Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Francis Schaeffer, filósofo cristão, autor deste livro chamado Como Viveremos. Eu quero usar esse título porque essa é a pergunta que deve ser respondida. Mediante tanta misericórdia, como viveremos? Talvez fosse um dia bom para nós pensarmos, né? O primeiro domingo do ano, assumindo compromissos. Como viveremos este ano, Senhor? Talvez a pergunta correta deveria ser: como devemos viver? Né? Porque é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Como viveremos diante de tanta misericórdia? Este apelo dá início a esse bloco, o bloco que eu vou chamar de cristianismo na prática. O bloco todo é a parte prática da carta, vai ser chamado assim, cristianismo na prática. Então, com isso, o apóstolo Paulo dá início dando-nos 3 ordens de como devemos viver depois que nós aprendemos tanta misericórdia. Né? Então, a primeira ordem que o apóstolo Paulo vai dar, a primeira ordem é que a tua vida seja como um culto a Deus, um culto racional. Esta é
a primeira ordem. Diz assim, na parte B do primeiro versículo, ele faz o rogo. Rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que tudo isso é o vosso culto racional. O que ele está fazendo? É um contraste com o Antigo Testamento, com o tempo da misericórdia, da espera, quando ainda não tinha chegado o dia perfeito, o dia de Cristo, o dia da sua vinda, para entregar-se ali por nós, pelos nossos pecados, quando ele cumpriria tudo o que estava escrito ao seu respeito. Vindo ele, como viveremos? Vindo ele nesta demonstração de misericórdia, como viveremos? Que agora então vocês devem apresentar-se. Apresenteis o vosso corpo. E a palavra apresenteis aqui é a mesma que está quando se fala a respeito de apresentar o sacrifício a Deus. Quando o sacerdote apresentava a oferta pelo pecado. Quando o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeirinho inocente, apresentando-se diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que este inocente não deve nada ao Senhor, mas ele está levando agora o castigo que me traz a paz. Ele é inocente e recebe a punição que deve ser minha. Então, da mesma maneira que era apresentada assim esta oferta, o apóstolo Paulo está usando o mesmo termo para dizer: apresentem-se, apresente o seu corpo. O seu corpo está aqui não apenas como corpo físico, mas todo o teu ser, a tua vida. Note, assim como a oferta era dada ao Senhor, sendo morta, nós assim também devemos apresentar o nosso corpo como que morrido, morto, punido, morto na cruz do Calvário junto com Cristo. Então, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Sacrifício já feito e já executado e já aceito. A palavra de Deus, lemos pela manhã, Isaías 53, diz que agradou ao Senhor moê-lo. Meu Deus! É uma frase estranha, não é? Digamos que a montagem dela fica complicado para a gente ouvir. O que ele está querendo dizer é: ele foi moído, e esse sacrifício de Jesus foi agradável a Deus. Em que sentido? Foi aceitável. Era um sacrifício puro, correto, íntegro, da maneira como Deus exige, de modo que se eu oferecer o meu próprio sacrifício, cheio de contaminações, sujo pelo meu passado, pela minha vida, pelos pecados que eu cometi, isso não será agradável a Deus. Não serve. Mas eu devo me apresentar como quem tem a consciência, um cordeiro inocente, foi morto no meu lugar, levando a culpa do meu pecado. Portanto, agora eu assumo a condição que ele tomou no meu lugar. Eu também fui oferecido por sacrifício em Cristo. Morri com ele, para depois, é o que veremos daqui a pouco, viver uma nova vida. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Eis aí o contraste, porque Jesus já morreu no nosso lugar, e nós não precisamos e nem podemos, né? E mesmo quando eram os cordeiros que eram mortos,
era algo provisório, tipificando o Cordeiro de Deus que entregaria a sua vida. Então o sacrifício agora é vivo. São sacrifícios de adoração, como lemos no Salmo de hoje. Apresentando-se com louvores, com bendições, com gratidão, com reconhecimento, com temor. Um sacrifício vivo, isto é, a tua vida doravante deve ser oferecida tão somente ao Senhor. Um sacrifício vivo e santo. Nós devemos nos apresentar em santidade, buscando a santidade, continuamente, para estar na presença do Senhor. A minha vida deve ser essa busca, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso culto racional não é apenas esta reunião. Se ele estivesse falando desta reunião, ele não estaria fazendo contraste com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é que tinha todo aquele culto, aquela cerimônia, né, o cerimonial, para que aquilo servisse como a limpeza provisória dos pecados, mas daí a pouco tinha que matar outro cordeiro e outro de novo, e milhares deles, e nunca foi resolvido, porque estava aguardando a chegada do Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro Santo de Deus, que uma vez morto, morto para sempre. Assim agora o nosso sacrifício é a nossa vida, racionalmente. Eu sei que merecia este castigo, mas Jesus tomou o meu lugar. Agora eu morro para o pecado e vivo para Deus, racionalmente. Não é pela força do argumento, que eu sou péssimo, mas é pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos convence disso. E nos deixa com entendimento racional, não com emocionalismo. A emoção nos leva a tomar decisões, às vezes boas, se der certo, der sorte, mas via de regra, sempre equivocadas. Não é por emocionalismo, mas racionalmente. Eu entendo que mereço e recebo misericórdia, porque creio. Eu creio que Jesus tomou o meu lugar. Assim, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que você ofereça então o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A tua vida como um culto. Não está tudo santinho aqui? Bonitinho, não é? O nosso culto começa quando saímos. Embora esse seja um momento importante, o momento da reunião, da Santa Grei do Senhor, o seu povo se juntando, se unindo, para prestar culto a Ele, é sim importantíssimo, mas não pode ser diferente quando nós colocamos o pé dali da porta para fora. A nossa vida deve permanecer um culto de adoração ao Deus vivo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda ordem que o apóstolo nos dá, fazendo apelo pelas misericórdias de Deus, é que não viva como vive o mundo. Não viva como vive o mundo. Assim como nós fomos apresentados como um sacrifício vivo, consideramos que fomos mortos para o pecado, agora devemos andar em novidade de vida. Diz assim o versículo 2, na parte A, a segunda ordem. Parte A do versículo 2. Não vos conformeis com este século. Então, por partes, nós vamos ver aqui o significado dessas palavras, para ter um melhor entendimento. Não vos conformeis. A palavra aqui no original é esquema. Sugestivo, não? Esquema. Não façam parte do esquema. Não vos conformeis. É a mesma palavra que dá origem à nossa palavra esquema. Não vos conformeis é não se adaptem, não tomem a forma,
Não se amoldem. Com o quê? Com este século. O que quer dizer a palavra este século? É este mundo. Este século por quê? Porque ao longo dos anos, Satanás tenta pôr em vigor uma ideia, um pensamento, uma maneira de dirigir, de conduzir o mundo debaixo da sua autoridade. O curso deste mundo está sendo guiado por ele. Então, quando ele diz, este século refere-se ao presente momento em que estamos vivendo neste mundo. Vale para todas as épocas. Não vos conformeis, não se adaptem, não tomem a forma deste mundo. E este mundo aqui, ele tem pelo menos aqui 3 significados, vamos tratar com eles. Vejamos então. Não se adaptem ao pensamento que está sendo imprimido na sociedade. Hoje pela manhã, nós falávamos das filosofias. O pensamento que está em voga, sabem qual é? Lembram-se? Quem estava de manhã? Qual é o pensamento do mundo que está em voga? Não há verdade absoluta. Quem? Fatinha. Deus te abençoe. Né? Não. Foi não? A Jane falou e a Fátima fez o ventrículo. Irmãos, não vos conformeis com este século. Qual o pensamento da agora? Não há verdade absoluta. Então a palavra de Deus está dizendo, não se conforme com esse pensamento aí não. Não se adeque a ele. Não pense como eles pensam. Quando você ouve na TV, no rádio, na revista, quando você ouve assim, tal artista, tal música é sucesso de crítica e de público e de crítica. O que eles querem dizer com isso? Que às vezes a música, a letra, o modo da música, a maneira como se canta, como se toca, como se apresenta no palco, tal artista e tal artista, está de acordo com o gosto popular, fez sucesso com o povo, não é? Mas o mais importante, o mais interessante aqui é, quando ele diz, e fez sucesso da crítica. Foi aceito pela crítica. A crítica é quem está no comando do pensamento da época. Se a música diz, em outras palavras, não há verdade absoluta, tudo pode, está tudo bem, qualquer coisa que você quiser fazer, seu corpo, suas regras, a vida é tua, ninguém manda, sai fora desse pensamento retrógrado judaico-cristão. Aí a crítica, é esse aí o pensamento que nós queremos, é esse que deve ser propagado. A diferença é que, muitas vezes, é raro, mas muitas vezes cai no agrado do público e não no da crítica. Não está pregando exatamente o que a crítica quer que seja pregado. Aí não tem aprovação, não vai para o sucesso absoluto. Por quê? Não vai para as principais mídias, para as TVs mais populares. Não se divulga tanto, não se propaga e acaba sucumbindo. Mas quando faz sucesso de público, quer dizer, cai no agrado de todos, e a crítica gosta do que ouviu, ela vai ajudar a divulgar, promover e anunciar e bater naquela tecla, a música que você não aguenta mais ouvir, ela toca 1000 vezes por dia, para que isso inculque na cabeça das pessoas o pensamento da época. Não vos conformeis com este século. Não deixe que eles convençam você, porque olhe para o que está sendo dito e olhe para o que a palavra de Deus está dizendo. A outra maneira de entender é não se amoldar ao padrão do mundo. Paulo,
já deu uma lista aqui enorme. Qual é o padrão deste mundo? Lá no capítulo 1, de 26 a 32. Eu vou fazer aqui a leitura rapidamente. E nós não vamos nos deter. É só para a gente pensar que padrão do mundo é que ele está dizendo para que nós não nos conformemos. Não se conforme com este mundo, pois ele é cheio de paixões infames. Lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele se refere a paixões infames, às paixões vergonhosas, às paixões homossexuais, as quais Deus tem ojeriza, horror, não se agrada, condenável perante Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não ache que o mundo está dizendo que é normal, não ache que é normal. Não se conforme com ele. Procure saber se há algo errado no que está sendo dito, no que está sendo incentivado, no que está sendo ensinado. Não se conforme com o padrão deste mundo, porque eles desprezam o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É reprovável para Deus. Não é agradável e não é aceitável. Não se conformem com isto. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Tornaram-se com toda sorte de maldade. Com toda sorte de cobiça. Com toda sorte de depravação. Estão cheios de inveja. Estão cheios de homicídio. Estão cheios de rivalidades. Estão cheios de engano, cheios de malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, são inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. A presunção é achar que é mais do que é realmente, né? Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, são desleais, são insensíveis, são sem misericórdia. Quando o apóstolo Paulo faz o apelo pelas misericórdias de Deus, ele está dizendo para que nós também não nos enquadremos com eles, antes tenhamos misericórdia. E às vezes a gente olha para o pecador com dedos acusadores. Já estão condenados por si. Agora estão precisando da misericórdia de Deus, que é manifesta através da nossa vida, pregando e anunciando o arrependimento. Não nos compete julgar. Veja o tamanho da lista. Às vezes a gente seleciona determinados tipos de pecados para condená-los, quando todos esses pecados nos condenam. E nos condenava a nós também. Todavia o Senhor foi rico em misericórdia para conosco. E por causa do grande amor com que nos amou, nos salvou pela graça, não pelo que fizemos. Portanto, sejam misericordiosos. Não se amoldem a este mundo, porque eles são sem misericórdia. Não compete a nós ser sem misericórdia. Não temem a Deus. Por que não temem? Diz o versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que tais e tais males praticam, merecem a morte, o inferno. Mas somente continuam a praticá-las, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam o que elas praticam. O que o apóstolo Paulo está dizendo: não vos amoldeis às paixões deste mundo. A lista é enorme e vergonhosa. Não se amoldem a isto, porque você agora foi considerado morto para o pecado e vivo para Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então, não vos amoldeis. Esta é a ordem. Este século pode ser traduzido: a maneira como as pessoas vivem. Então, como viveremos quando olhamos para tantas, muitas misericórdias de Deus? Não viva como eles vivem, ou como você vivia
antes de conhecer a Cristo. Há de haver mudança e transformação. Não se espelhem neles. Não considerem certo o que eles acham certo. Não amem o que eles amam. Não adorem o que eles adoram. Não tomem a sua forma de vida. Estão errados, rebeldes e em inimizade com Deus. Se nós nos fizermos amigos de Deus, andemos assim como Ele quer que nós andamos. E aí, o apóstolo Paulo nos dá a terceira ordem com este apelo. Pelas misericórdias de Deus, como viveremos? Que você se transforme por uma nova mentalidade. Aí, crianças, olha a dica, olha a dica. O versículo 2, na parte B, diz assim: mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o termo transformar-se, ou transformem-se, é exatamente, precisamente, metamorfose. Metamorfose, você vai lembrar da escola, quando a gente aprendeu a transformação da lagarta em uma borboleta. Lembrei muito da senhora preparando isso aqui. A lagartinha, tão feinha, não é? Tão asquerosa. Eu sei, já vai levantar um defensor dos animaizinhos. Ela não é asquerosa, pastor. É sim, gente. É feio demais o negócio. Dá uma repugnância. Não é assim, mãe? Pelo menos para minha mãe dá, então. Irmãos, então esta palavra é usada no nosso cotidiano. Ela veio para o português nesta forma, desta maneira original, né? Ela não vem transformar ou transformação, ela vem como metamorfose. É usada para esse processo de transformação da lagarta passando por um casulo que se transforma em uma borboleta. Ou seja, era uma criatura feia até certo ponto, asquerosa, né? Asquerosa, que dá ascor, que dá pavor, misturado com nojo, né? Passa um tempo, o que acontece? Ela pendura-se num galho, entregando-se a um processo de morte. Morte do tempo, do período da sua vida até então. Ela viveu um tempo daquela maneira. Mas agora ela entra num processo de transformação, de metamorfose, e é envolvida por um manto de seda, é envolvida por um casulo, assim conhecido. Então deve-se metamorfosear, transformar, e se transforma em uma belíssima criatura. Uma criatura suave para o nosso olhar, uma criatura admirável, linda, com suas asas abertas ou fechadas, mas quando se põe a voar é de uma beleza inenarrável, não é mesmo? Se transformar numa outra criatura, é este o termo usado pelo apóstolo Paulo. É semelhante a isto o que ele está querendo dizer que nós façamos, o que devemos imprimir em nossas vidas. Devemos, nós sim, metamorfosear-se em uma nova criatura, para morrermos para o mundo e morrermos para os nossos pecados e nascermos de novo em Cristo Jesus. O véu foi posto sobre ele. A morte o tomou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, a palavra de Deus está nos ensinando este processo. É um processo diário, é uma metamorfose que dura algum tempo, não é estanque,
não é imediata. No momento em que eu entendo que o Espírito Santo me revela, que o Espírito Santo me converte, me dá o start, o reconhecimento de que Jesus tomou meu lugar, tomou a minha morte, inicia esse processo. E eu estou a cada dia buscando essa santificação. É o processo da metamorfose. O que Paulo está dizendo é: metamorfosei-se. Está saindo, hein? Eu pensei que ia enroscar mais nessa palavra aí, mas está saindo. Até chegar a um ponto. Faça esse exercício diariamente, constantemente. Corrija-se, arrependa-se, volta atrás, põe no trilho de novo, melhora, dia após dia, santifique-se, até chegar à altura do varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Você poderá pensar: pastor, isso é difícil demais, não estou dando conta disso não, é muito complicado, como é que isso é possível, qual é o processo, qual é o casulo, qual é a metamorfose que deve acontecer? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que mudar o jeito de pensar. O jeito que você pensava antes estava tudo errado. Agora tem que pensar diferente. É a nova, olha que interessante a palavrinha filosófica de novo, cosmovisão. É a maneira como enxergamos o mundo. Não enxergamos mais com a nossa própria mente, mas com a mente de Cristo. O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Como é que eu devo proceder? Daiane, com violência, com aspereza, com bronca ou com misericórdia? Não é assim que o Senhor nos ensina? Ninguém está entendendo porque eu estou falando com a Daiane, é porque não veio na reunião de oração ontem. Não é porque ela falava a respeito de que nós, os pais, devemos usar de mais misericórdia com as crianças, procurando ajudá-las a entender, a encaminhá-las, né? Por isso que me fez lembrar a sua ministração de ontem. Né? Como é que Jesus agiria no meu lugar? Há momentos em que ele precisa pegar um azorre? Haverá. E a palavra de Deus diz que tem que agir, tem que fazer uso. Para, de fato, fazer-se entender. Dobrar a vontade do ser humano. Ou coisinha difícil. A vontade. Né? Eu quero aqui, mas a minha vontade é tão forte. Ai, pastor, não aguentei. Né? Então é preciso dobrar essa vontade. Transformar a mente é conhecer a Escritura, saber qual é a vontade de Deus. Saber qual é o que é agradável para Ele. Pois esse é o objetivo pelo qual o apóstolo Paulo está mandando, ordenando pelas misericórdias de Deus que nós nos transformemos. Qual é o objetivo? Diz aí no finalzinho do verso 2. Que nós experimentemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus geralmente aparece, mesmo em pontos diferentes, como de duas maneiras. A vontade expressa como um desejo. Desejo. Qual é o desejo de Deus? Então, ele deseja, por exemplo, que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? A vontade decretiva, a vontade da providência, os desígnios de Deus não estabeleceu que todos fossem salvos. Estabeleceu que alguns fossem. Estabeleceu que os escolhidos fossem. Mas a sua vontade, enquanto desejo, é de
a manifestar tristeza, porquanto se rebelaram contra ele e não querem saber dele. Era o desejo dele que todos fossem salvos, que todos tivessem permanecido na sua presença. Mas em determinado momento, o homem preferiu cair na astúcia do diabo, e aí todos passam a seguir esta astúcia, até que o Senhor o arrebate e o tire deste caminho. As suas misericórdias, que não têm fim, vêm pelo decreto, pela vontade de Deus ser salvo. Então, o que Paulo está dizendo é você experimentar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus. Faça o que é agradável a Ele. Faça, reconheça que o que Ele está ensinando é o melhor para você. Daí vem o experimentar. Experimentem a boa e perfeita vontade de Deus. À medida que a nossa mente é transformada, nós vemos como a vontade de Deus, né, resumida nas suas misericórdias, é o melhor para mim. É o mais apropriado, é o mais agradável. É, de fato, um plano, né? Como diz o profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem, de paz, e não de mal. Quer experimentar esta boa vontade de Deus? Está agradável? Transformai-vos para alcançar este objetivo. Transformai-vos pelas misericórdias de Deus, transformai-vos. E a outra opção seria rejeitar e seguir o curso deste mundo e experimentar não a boa vontade de Deus, mas o desígnio da sua ira. Não a vontade agradável, mas a terrível vontade de Deus. Transforme sua vida por uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Transforme, se adeque ao que a palavra de Deus requer de nós. Assim, concluindo, meus irmãos, diante destas muitas misericórdias, como viveremos? Como viveremos? Como é que deve ser este ano? E o outro também, até o dia de Cristo. Como deve ser? Estas são as primeiras 3 ordens do aspecto prático que se inicia neste bloco. Que a nossa vida seja como um culto a Deus. Lembram do cântico? Que nós cantávamos há algum tempo, não se canta? Que a minha vida seja como um culto agradável a Deus, né? E que nós devemos andar em retidão na sua presença, que nós não podemos andar como o mundo anda, mas que nós devemos ter a mente, né, transformadora, a mente de Cristo, que transforma o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de enxergar as coisas. Então, tem muitas lições a serem ressaltadas, e o que devemos fazer diante das misericórdias de Deus, como viveremos. Então, meus irmãos, se Cristo morreu pelos nossos pecados, nós não podemos continuar pecando deliberadamente. Temos que entender que Ele morreu para nos santificar, devemos ser santos, porque Ele é santo. É preciso a conscientização e fugir do pecado. Se ele te parece muito doce, foge dele. Quanto à impureza, não tente ser forte. Fuja dela. Fuja da impureza. A impureza são as impurezas sexuais, que a Bíblia trata assim, este pecado. Imprimindo em vossa mente, em vosso coração, um novo modo de pensar, que resulta em um novo modo de agir. Consagre a tua vida ao Senhor nesse instante.
curve a sua cabeça, faça a sua consagração, compromisso com o Senhor. Aquele que mentia, diga: Senhor, eu não quero mentir mais. Aquele que usava das práticas sexuais ilícitas, diga: Senhor, eu não quero mais fazer isto, eu me comprometo diante de Ti. Não as pratique mais. Conheça, não é uma lição muito importante. Conheça mais a Escritura. A palavra de Deus nos exorta que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, a sua vontade, como Ele quer, como Ele requer de nós, para que nós nos amoldemos à palavra de Deus e não ao mundo. Amém? Então vamos ficar com as nossas frontes curvadas, consagrando a nossa vida ao Senhor nosso Deus.